proposta de hoje é a gente fazer uma... Eu vou deixar aqui para vocês algumas atividades que a gente pode fazer no segundo semestre, segundo trimestre agora, né? Em setembro tem o Setembro Amarelo, né? Uma atividade bem importante, né? E ainda mais agora que eu vou apresentar alguns dados para vocês sobre as condições psicológicas, né, que os estudantes retornaram ao presencial. Sheila, nós tivemos uma formação em maio, tá? Daí lá no YouTube, no canal da prefeitura, que tem a Escola de Formação de Professores, tu consegue acompanhar, tá? Tem as duas de projeto de vida, de maio e junho, tem a de... tu é professora de qual disciplina? Ensino religioso e TICS. E TICS. Tu é dos anos iniciais, então? Aham. Nos anos iniciais, tá. Então, no ensino religioso teve uma em maio também, tá? Então, Tá. lá tu consegue acessar. Obrigada. Tranquilo. Tá? Então, assim, pessoal, eu vou deixar aqui algumas propostas de atividades, né? Na outra formação, também, eu expliquei, então, a abordagem interdisciplinar e a abordagem dialógica, né? Do ensino religioso, e também vi algumas propostas a partir de algumas habilidades do RCC. Hoje, assim, eu vou vi ali a avaliação, né? Muitos colocaram assim, quero atividade, alguns colegas, teve até uma colega que abriu aqui o microfone e falou assim, que é professora de ciências, e gostaria, né, de saber como planejar, né, como dar os primeiros passos para o ensino religioso, né? Então, pessoal, eu vou fazer assim, hoje eu estou construindo um drive onde eu vou colocar algumas atividades lá, tá? São atividades, a maioria, do período remoto, ou seja, tinha um texto de apoio, alguma interpretação, mas a partir disso tu pode criar outras atividades, né? Então vocês vão ver que vai ter uma estrutura semelhante, sempre com um texto de apoio e alguma atividade de interpretação, mas dali vocês vão criando ali inúmeras possibilidades, porque agora nós estamos aí no contexto da presencialidade, tá? Então, a ideia hoje, pessoal, é apresentar aqui, vai ter uma parte um pouco teórica no início, que é sobre os dados aí de como os estudantes retornaram à presencialidade, né? Temos aí os resultados de algumas pesquisas. A gente sabe que as pesquisas elas vão para a questão de índices, para a questão de qualidade de ensino, para a questão dos estudantes, mas elas não assim, são pouquíssimas, raras pesquisas que nós temos sobre a saúde do professor, né? Então, o professor está lá em último plano, né, nas pesquisas acadêmicas, né? Mas vamos lá, vamos nos ajudando aqui. Qualquer coisa pode abrir o microfone, pessoal. Pode interromper bastante, aí contribuir bastante, né? Se lembrar de alguma atividade que fez, alguma ideia aí que, quem sabe dá para fazer de tal jeito. Então, lembrando que daí até vocês podem, então, abrir o microfone ou ler para mim, né? Se alguém escrever no chat, porque eu vou estar agora aqui com a projeção, então eu não consigo chegar o chat, tá? Pessoal, eu quando trabalhava com ensino religioso, eu tinha sexto, sétimo, oitavo e nono. Eu tinha várias atividades, mas eu tinha 3 projetos, né? No primeiro trimestre era o mês da mulher, né? Trabalhava ali questões de violência, feminicídio, direitos, conquistas, né? Para mim é a temática mais assim difícil de trabalhar, tem muita resistência dos estudantes meninos, né, para trabalhar essa temática. Tudo que a gente fala principalmente o sexto e sétimo ano acha que não é verdade, que é um mimimi, que deveria ter o dia do homem, né? Então daí a gente vai trabalhando, mostrando através de dados, né, de pesquisa, assim, né, que daí eles vão conseguindo compreender o porquê da importância dessa temática, tá? E depois do segundo trimestre, eu trabalhava o Viver Vale a Pena, que é o que eu vou mostrar aqui algumas propostas, tá? Então, depois dessa parte teórica, vão ter aqui algumas sugestões de atividades. E o terceiro trimestre era com Ciência Negra, que era um projeto das humanas, né? História, Geografia e Ensino Religioso, tá? Então, a gente vai focar ali no segundo trimestre. Claro que isso não impossibilita que vocês venham a trabalhar qualquer outro assunto, né? Mas isso aqui é só uma proposta, né? De trabalho no segundo trimestre, tá? Acho importante esse trabalho, né? Até por conta aí do que as pesquisas vêm mostrando, né, pessoal? Aqui fala, então, do Estadão, tem que crianças e adolescentes, tanto do fundamental quanto do médio, elas retornaram ansiosas, dispersas, né? Pense, né, pessoal? A criança em casa, mesmo se ela se fosse de uma de escola particular, acompanhando a aula online, né? Passou um cachorro, ela olhou para o lado, passou a mãe, ela olhou para o lado, deu um barulho na TV, ela passou para o lado, passou um carro, alguém chamou. Então, ela ficou 1 ano e meio totalmente dispersa, né?
Então, ela voltou para a sala de aula, agora ela tem que fazer todo um processo aí de volta à calma, de foco, atenção, né? Extremamente agitados, mas também eles voltaram, né, extremamente felizes, né? Agora, no início do ano, eu fui para a escola de Dom Pedro, né, para trabalhar na assessoria, enquanto os professores estavam chegando aí do concurso, e eu notava exatamente isso nos anos finais, né? Os estudantes extremamente felizes, né, em conviver, estar ali, né? Então, tão feliz que não conseguiu se conter em momentos que era preciso mais calma, né? Escuta, concentração. Crianças e adolescentes voltaram com uma necessidade gigantesca de falar, de conversar, de rir, né? Necessidade de estar juntos. E acho que até em outras formações, aqui nas humanas, História e Geografia, por exemplo, professores citaram este caso aqui que aconteceu em abril deste ano em Pernambuco, né? No segundo ano do médio, estava num momento de avaliação, né? E uma aluna começou a chorar. A escola já sabia que ela fazia acompanhamento psicológico para ansiedade e ela foi retirada da sala. Logo em seguida, um outro colega também entrou em crise. E foi um efeito dominó, né? Então começaram outros e outros, e isso ampliou a ponto de ter 25 jovens com necessidade de atendimento médico, né? Isso conta aí a gestora da Secretaria de Educação lá de Pernambuco, né? Então pense, né, pessoal, e pelo que deu para compreender, assim, foi uma escola que tentou fazer tudo de forma mais tranquila esse processo de avaliação, não é aquela coisa, agora é prova, vocês passaram aí período no remoto, agora eu quero ver, não, a escola tentou fazer de forma aí tranquila, mas, né, aí tivemos aí essa questão aí desse estudante como um gatilho para outros, né, que estavam ali também nessa mesma situação. Pois se a gente sempre teve com os estudantes questões aí de ansiedade, né, de depressão, imagine eles passaram 1 ano e meio, 2, passando por tudo isso sozinhos, né, pessoal? Então aqui eles acredito que isso foi um gatilho, né, que fez com que os outros jovens ali, que ainda não tinham sido notados pela escola por conta do período remoto, né, também aí passassem por esse momento de crise. Depois aqui nós temos o seguinte, né, da nova escola, um psiquiatra, né, infantil, de adolescentes, ele que é desse Instituto Ame Sua Mente, também deixo como sugestão, tem alguns materiais sobre habilidades socioemocionais, sobre autoconhecimento, né? Então vale a pena visitar esse site ali do Instituto Ame Sua Mente. Ele explica que nos adolescentes a percepção sobre si mesmo e sobre a relação com o mundo, sobre o que os outros pensam deles, né? Tanto os outros bem distantes quanto os que estão mais próximos, né? A percepção de vida e morte, elas aguçam muito nessa fase, né, da vida. Então, com isso, é muito comum agora na adolescência a gente ter aí casos de ansiedade, casos de depressão, de comportamento destrutivo, como alguns professores relataram, questões de estudantes voltando muito violentos, autodestrutivo, como o caso da automutilação, que eu vou falar depois, né? Então, isso tudo aí faz parte do contexto da adolescência que está vindo muito mais forte agora com a volta da quarentena, né? Voltando da quarentena, né? Vindo para a presencialidade. Também teve uma pesquisa em São Paulo que ouviu 642 mil estudantes do quinto ao terceiro ano do médio, que apontou lá que 70% deles, né, relataram quadros de depressão e ansiedade agora quando eles retornaram, né, para o presencial. Então, tanto uma questão por mais que a escola faça um trabalho de acolhimento, mas tem várias questões ali pessoais, né? Eu encontrei um caderno, né, na sala de aula lá da Dom Pedro, aonde eu fui olhar, não tinha nome, fui ver se tinha alguma folhinha, alguma coisa dentro, para ver de quem era, e eu vi que notei, sim, não li, mas eu notei que as primeiras páginas a estudante fez de diário, sabe? Ela escrevia sobre como ela se sentia ali, né? Então, assim, imagine ali, né, o que está se passando, né, por esses estudantes, né, o que eles estão passando, né, nesse retorno à presencialidade. Essa mesma pesquisa ela aponta que 33% teve dificuldade de se concentrar quando voltou para a sala de aula, né, concentrar o que está sendo dito. Quase 19% se sente totalmente esgotado sob pressão, né,
Porque para eles, né, pessoal, estava tudo muito light, então por mais que a escola tenha flexibilizado a quantidade de trabalhos agora no retorno, é uma quantidade muito grande para quem estava há 1 ano e meio, 2 anos, né? E para pensar se alguns estudantes, eles saíram do terceiro ano e foram quarto, quinto no remoto, pararam no sexto, né? Então, estava no quarto ano, fez o quinto e o sexto no remoto, agora surgiram no sétimo, né? Então, eles praticamente foram dos anos iniciais para os anos finais, né? Sem nenhum tipo de processo, né? 18,1% relataram lá que perdem o sono devido a preocupações, né? 13,6% falaram que perderam a confiança em si mesmo. Isso a gente vê até lá na pandemia, né? Vários estudantes no 2020, né? A pandemia, né, a gente não dá nem para dizer que a gente saiu dela, né? Mas no período da quarentena, os estudantes falavam muito sobre isso, né? Que, eu não vou estudar este ano, vou perder este ano, não vai dar certo, porque depois como é que vai ser o médio, né? Sendo que a gente tem que parar para pensar o seguinte, né? Isso até hoje eu ouço algumas pessoas falando, meu Deus, estou preocupado com o nono ano, como é que ele vai, no ano que vem, estar no ensino médio? A escola de ensino médio, a escola estadual que eles vão, por exemplo, também passou pelo mesmo, também está passando pelo mesmo, pessoal. Então, aqueles estudantes que eles vão encontrar no primeiro ano são estudantes que também passaram pelo mesmo, né? Pelo remoto e por tudo isso que a gente está passando. Né? Um terço se autoqualificou-se como pouquíssimo focado. Né? Então, esse é o contexto aí, né, lá do caso de São Paulo, mas que a gente também percebe, né, nas nossas escolas. Né? Estudos realizados pelo Conselho Nacional da Juventude mostram que 54% deles passaram a sentir ansiedade. Isso foi em 2021, né? Então logo após o primeiro ano de quarentena. 56% utilizaram redes sociais de forma muito exagerada. Tem uma pesquisa, que é a pesquisa da solidão, e ela mostra o seguinte, ela é feita acho que em 37 países, né? Então ela é em contexto assim, internacional, e o Brasil aparece nessa pesquisa. E ela mostra que os últimos dados são de antes da pandemia, então até 2018, 2019, por aí, mostrava ali que tinha um aumento da solidão, né, no mundo. E coincidia esse aumento da solidão exatamente no momento ali, no período onde teve um aumento do uso de smartphones, né? Ou seja, o celular, os jogos, tudo isso, não, eles podem te ligar uma pessoa muito distante de ti, né? Espacialmente, mas pode te afastar de todo mundo ali que te rodeia, né? Eu tive um estudante no ano passado que eu tive que contatar a família, né, por conta de que ele jogava demais, e ele tinha apenas um amigo, ele falou, né? Ele jogava com pessoas de outros estados, outros países, e daí ele é de uma escola em Porto Alegre, né? E daí ele disse que o único amigo que ele tinha era um do jogo, porque ele não estava indo ao presencial, estava sendo remoto, né? E esse amigo que ele tinha parou de falar com ele. Então ele estava totalmente sem amigo, né? E daí, tá, mas não volta pro presencial aqui, a tua turma tá te esperando, a gente, né? Tu vai ter contato com 30 e poucos da tua idade, que tu já conhece, já foram teus colegas em anos anteriores, né? Então, assim, olha o que essa família poderia estar pensando, né? Que aquele estudante tinha muitos amigos, né? E ele falou para mim chorando que ele estava se sentindo totalmente sozinho, né? Qual o papel da escola diante disso, né? Apoio coletivo, né, pessoal? Então, a escola precisa estar focada em tentar buscar soluções para esse contexto, né? Eu sempre digo, não adianta só diagnosticar, o estudante não sabe fazer prova, o estudante está vindo com defasagem, eles estão muito agressivos. Mas, e aí, o que a escola pode fazer para buscar soluções, né? Em vez de dizer que a culpa da tristeza do aluno é dos pais, porque tem uma pesquisa que mostra que muito do que a gente vê nesse contexto poderia ser percebido lá pelos pais em casa, né? E a gente nota que não, a escola percebe e passa para os pais, né? Mas não é essa a função da escola, apontar para os pais, olha, tu não notou teu filho lá depressivo. Não, ela tem então que organizar uma conversa com as famílias, estabelecer uma parceria, ver como podem se ajudar, né? Indicar ali, a orientação pode indicar, né? Quem sabe neste caso, busquem um atendimento especializado.
Cuidado com a pressão, né, pessoal? Então, não adianta fazer muita atividade, muita coisa. Se colocar no lugar do estudante, né? Uma frase que eu sempre digo em todas as formações é respeito ao tempo de aprendizagem dos estudantes, né? Tem processos, tem tempos que serão necessários, né? Então, não dá para ir atropelando. Acolhimento e escuta, né? E acho que ali, vou até falar depois da escutativa, né, pessoal? É muito importante a gente escutar, né? Às vezes ele não está procurando alguém que possa dar uma orientação, ele está querendo desabafar, né? Então, e acolher essas demandas, né? E aí a gente tem tantas demandas, por exemplo, estudantes com questão de orientação sexual, né? Que estão aí se descobrindo e estavam fazendo todo esse processo sozinhos. No ano de 2021, em 2019, os estudantes saíram de férias, né? Em 2020 retornaram ali no mês de março, depois teve a quarentena, né? Então, 2021, no ano seguinte, quando eles retornaram, muitos não, uma parcela, né, dos estudantes retornaram, por exemplo, ele se considerava lá, se enxergava, se identificava como uma menina e retornou se identificando como um menino, né? Então, olha só, eles passaram por esses processos todos sozinhos, né, pessoal? Sozinhos. Encaminhamento para a rede de apoio, né? Então, aí, vai ser o CAPES, vai ser atendimento privado, né? Mas é indicar, né? A escola daí tem que, o serviço de orientação, né? Indicar, né? Sugerir aí que busque alguma ajuda, né? No caso aí, orientação para as famílias, né? Aqui mostra para nós, pessoal, também, falando do Setembro Amarelo, né? Sobre as taxas de mortes por suicídio no Brasil, né? Então, aqui é um gráfico até 2016, de 96 a 2016, que mostra que em 20 anos quase que dobrou o caso de suicídio, né? Tanto que suicídio era uma temática aí, um assunto que não era muito divulgado, porque eles tinham sempre um receio do... acho que é aqui que mostra. Tinha um receio de que falar de suicídio pudesse incentivar, né? Mas eles viram que estava virando aí um caso, né, muito, muito, muito grande e precisava, sim, alertar as pessoas, né? Então, por isso que o Setembro Amarelo vem aí para alertar as pessoas, deixá-las vigilantes, né, dentro de casa, dos seus familiares, seus amigos, né? Então, quais os sintomas de que há risco de suicídio, né? Então, nos adolescentes se manifesta pelo desejo de morrer, né? Às vezes a gente começa a ouvir, né, falas com frequência, né? Os principais sintomas de alerta podem ser a mudança brusca no comportamento, era de um jeito, passou a ser de outro, né? Um aluno sociável passa a se isolar ou ficar agressivo, o declínio das notas, né? O aumento ou início de uso de álcool, de drogas, né? E aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fiz esse projeto, pessoal, do Viver Vale a Pena, a partir de um estudante meu, né? E ele se enquadra naquela característica ali. Então, acho que já está projetando aí, né? Eu tive um estudante em 2017, 2018, que ele era muito perfeccionista, né? E eu comecei a notar que não era normal. Tinha também uma questão de que ele tem um irmão de inclusão, né? Então, acho que a leitura que eu fiz foi assim: ele não quer gerar um problema, ser um problema a mais, porque era uma inclusão seríssima, uma inclusão grave, né? Então, eu acho que ele foi, ao longo do tempo, pensando: eu preciso fazer tudo certinho para não incomodar ou gerar nada em casa, né? Então, ele tinha uma autocobrança gigantesca, né? Comecei em ensino religioso, ao notar isso, trabalhar a temática, né? E na primeira aula, ele, na hora da saída, assim, da sala, né? Ele veio e apertou a minha mão. Ele não falou nada, né? Mas, assim, aquilo ali já mostrou, né, que sim, ele estava, eu falei sobre depressão, não falei sobre suicídio, tá? Mas ele estava já com um pezinho lá, apontado em direção, né? Então, foi algo importante para ele se enxergar, para ele notar isso, né? Então, os estudantes também precisam... Deixa eu fechar aqui, tem um caminhão agora aqui. Então, para notar aí, né, pessoal, que estava aí apontado para
para essa característica, assim, né? E foi algo assim que na primeira aula ele já mostrou, já que estava com esses tipos de sentimentos, né? Aqui também, ó, fala então para nós, né, que embora só aqui falando, né, pessoal, a depressão ela não pode ser colocada diretamente ligada ao suicídio, né, mas a gente nota que jovens que apresentam sintomas dessa doença, né, que é a depressão, ou que já estejam no tratamento, tem aí uma tendência grande a ter esses tipos de pensamentos. Pode até não cometer suicídio, não tentar, né, mas tem aí apresenta algum tipo de pensamento vinculado a isso, né, ou fala às vezes, né. A automutilação também está associada a suicídio, né? Aqui, então, diz para nós o seguinte, que o ato de cortar, se cortar com lâmina, né? Se machucar o corpo, né? Não é um ato suicida. Ele, em geral, não tem nenhuma intenção de morte, né? Mas simplesmente aqui ele acaba citando que é uma forma de expressar, né? Psicologicamente aí o que está sentindo, né? Um sofrimento muito grande. Né? É como se o sujeito estivesse tão absorvido pela dor que sentisse a necessidade de representá-la fisicamente. Né? O que eu noto assim, né, de experiência, né? E falando com os estudantes nas aulas de ensino religioso, por exemplo, se eles tinham o que eles relatavam para mim, né? Se eles tinham um sentimento lá, por exemplo, de não gostar do corpo e se achar muito inferior aos colegas, aquilo lhe causava uma dor. Então, o que acontece? No momento que ele estava se cortando, ele esquecia aquela dor que ele estava sentindo e passava a sentir só essa. Então, para ele, valia a pena fazer aquilo no seu braço, porque ele esquecia aquela outra dor que machucava tanto ele internamente, né? E aqui não fala isso, mas os estudantes que eu tive que faziam aí a automutilação, vários relatam isso, né? Uma dor que substitui outra, né? Tá? E aqui a escola tem que ficar atenta, né? Porque esse tipo de comportamento tende a ser limitado na escola. Eu já tive um sexto ano que a gente tirou, meu Deus, tem uns 4 aí fazendo isso. Quando foi ver, a gente foi descobrir, não, era uma menina que tinha aí, né, questões psicológicas aí para serem trabalhadas. E aí ela falou para os colegas e os colegas começaram a fazer, né? Então, né, a partir do momento que a gente conversou com eles, todos pararam, né? E nós fomos acompanhando essa estudante. Falar de suicídio pode incentivar potenciais suicidas, né? Aqui fala para nós que essa ideia ela surgiu a partir de um livro, né? Os Sofrimentos do Jovem, acho que é Werther, deve ser, de Goethe. Werther, obrigado. Werther. Tá? Onde ali ficou muito popular essa obra, né? Cujo personagem se mata em decorrência de um amor impossível, né? E isso desencadeou na Europa uma série de suicídios. No entanto, não há confirmação científica de que falar sobre o assunto estimula atos autoagressivos, né? Segundo a OMS, né, para a veiculação de conteúdos relacionados ao suicídio, não se deve tentar atribuir culpas, né? Então, a culpa foi isso, foi aquilo, porque a gente sabe que são gatilhos, né? Aqui em Canoas, por exemplo, nós tivemos aí um caso de uma jovem que ela montou uma loja e os móveis lá não foram do jeito dela, e ela cometeu suicídio. Não dá para dizer que foi isso, né? Foi um gatilho, o próprio texto que ela apresentava ali, ela citava a família, não se sintam culpados, né? Vocês tentaram de tudo, ou seja, não era algo daquele momento, era algo que na adolescência, em outras fases da vida, aí já começava a apresentar alguns sinais, né? Então, são gatilhos que são utilizados, né, para chegar a vias de fato, né? Tampouco devem ser expostos métodos ou imagens, como ali teve naquela série, né? Porque ela foi muito criticada, porque mostrava, né, métodos, como fazer, então, esse tipo de ação, sim, pode gerar, né? Então, vai fazer um trabalho com os estudantes, não vai botar uma imagem lá, tipo, da flor, que a criança olhando, não, isso pode gerar aí algumas ideias, né? E muito cuidado, pessoal, assim, é legal fazer cartaz de prevenção ao suicídio, mas cuidar frases de que pode gerar gatilho. Por exemplo, os estudantes, uma vez eu fiz um trabalho com eles, eu pedi que eles trouxessem 3, 5 frases. Eu já pedi mais de uma frase porque eu já sabia que poderiam vir frases que pudessem gerar gatilho. E uma frase que sempre veio muito assim
depressão, suicídio não é um ato de covardia, a pessoa tem que ter muita coragem, assim, só que a gente sabe que coragem é um valor positivo, né? Então, como tu vai falar que suicídio é um ato de alguém corajoso, assim, isso pode gerar aí gatilhos, né? Então, tem que cuidar as frases que a gente vai utilizar, para elas não serem, assim, né, distorcidas, né? Perder ali a nossa intencionalidade e serem utilizadas como gatilhos, né? O que fazer quando o adolescente apresenta fatores de risco para suicídio, né? O ideal é chamar o adolescente, conversar, né, de forma privada, né? Perguntar o que está acontecendo, o que ele está sentindo, né? Jamais tratar disso como uma forma de mimimi, de frescura, né? É o que a pessoa está sentindo, né, pessoal? Aqui está sendo passado na cabeça dela, né? Mas tu tem tudo, tu mora bem, não. Mas isso é o que ela está sentindo, né, pessoal? Depois de ouvir, né, procurar conduzir o diálogo, mostrando aí algumas alternativas, né? E se tu não tem aí, assim, como falar sobre isso, encaminhar para uma orientação, né? Sugerir aí, tem o CVV, né, que é acho que é campanha de valorização da vida, acho que é Centro de Valorização da Vida, né? Tem até um telefone lá que é 24 horas, que a pessoa, quando está com alguma ideia, um pensamento suicida ou automutilante, pode ligar para o CVV, tá? Então, se não tem ali, pode encaminhar, chamar. Na Escola Tancredo, uma vez foram, acho que era da Unilassalle, psicólogas lá, fazer um trabalho, uma fala com os estudantes, né? O CAPS teve agora na Escola Irmão Pedro, com a EJA, fazendo testagem de ansiedade. Então, chamar pessoas aí que possam nos ajudar, né, pessoal? Até porque a gente é professor, né? A gente não vai salvar o mundo, né, pessoal? Antes a gente pudesse, mas a gente não vai. A gente tem nem a formação, nem a habilitação, né, para fazer esse tipo de trabalho, né? Mas a gente pode aí começar a fazer a abordagem em sala de aula, né? Aqui tem o pessoal do CVV, Centro de Valorização da Vida, é 188. Esse número aqui, eles podem, a pessoa que está. Dá para a gente passar em sala de aula para eles, né? Porque eles podem ligar para esse número. Tem materiais também do CVV no site para utilizar com os estudantes, tá? Então, aqui tem outros locais que trabalham essa temática, né? Que dá para a gente aí, acabar pegando material ou, né, indicando aí para algum colega, para orientação, por exemplo, se quer fazer um trabalho vinculado a isso, né? Então, assim, o projeto Viver Vale a Pena, pessoal, ele é um projeto que ele pode ser vinculado a diversas temáticas, né? Então, por exemplo, depressão, autoconhecimento, escuta ativa, prevenção ao suicídio, identidade, valoração da vida, autoestima, acolhimento, tribos, automutilação. Tem aí N situações, né? Teve um ano que eu trabalhei no projeto Viver Vale a Pena, também vinculado à questão dos nudes, né? Que tinha estudantes que uma mandou um nude, outra mandou um nude. Eu falei com relação a isso, né? Não precisa pensar tá errado, né? Mas começar a pensar na valorização da vida, quanto o teu corpo vale para ti. Será que o teu corpo ele é para ser passado para outro, que tu não sabe, né, para quem aquilo vai ser passado depois, né? E daí, então, levar essa reflexão até mesmo da valorização do seu corpo, né? Então, vamos pensar assim, digamos que eu tenha pensado para trabalhar em julho, agosto e setembro, né, com essa temática. Eu posso trabalhar, por exemplo, autoconhecimento e identidade, inicialmente, posso trabalhar depressão e automutilação, tá? Posso trabalhar a escuta ativa e valorização da vida, né? Posso fazer esse tipo de essa linha aqui, né? Então, primeiro eu vou trabalhar o eu, depois eu vou trabalhar aqui, né, o que eu estou sentindo, né? E depois aqui eu posso trabalhar a questão de tentar ir dar a volta por cima, valorizar a sua vida, né? Eu sempre digo para eles, né, quem se ama se cuida, então vamos lá, vamos ter uma fala aberta, né? Tentar ir buscar soluções, né? Então, como eu disse para vocês, pessoal, vou montar um drive que tem lá atividades, né? Muitas atividades são atividades que foram do período da pandemia, então tem um texto de apoio, aqui algumas atividades para fazer a partir do texto, porque eles estavam fazendo sozinhos em casa, né? Então tinha que ter ali um texto de apoio. Essas atividades aqui, hoje, vocês podem pegar, vocês podem até utilizá-las lá
fazer com os estudantes, mas é importante pegar esses conhecimentos no Ninja e produzir outras atividades, né? Rodas de conversa, quem sabe fazer aí um trabalho com outro professor. Às vezes a gente não domina tanto ali aquela temática, mas tem um professor que estudou essa temática aí, pode nos dar um apoio, fazer um trabalho coletivo, né? Tá? Fazer um trabalho com orientação, né? Fazer uma assembleia, ver o que a turma tá sentindo. Tá? O Drive, pessoal, nós temos um grupo lá no Whats, tá? Que eu montei ontem, acho que foi esse grupo, tá? E eu vou postar por lá o link, né? Mas aí qualquer coisa vocês podem mandar para mim ali, né? Rodrigo.fagundes, e depois o restante é o e-mail institucional, que eu posso passar para vocês o link do Drive, tá? Mas eu ainda estou montando o Drive. E daí, se vocês também tiverem atividades, ideias, podem me mandar que eu vou alimentando o Drive aí. A gente fez em 2020, que é a época que a gente entrou, né, na quarentena, no estudo remoto, a gente fez um classroom de ensino religioso e vários colegas da rede foram mandando atividades. Eu também uma hora vou visitar lá esse Classroom que está arquivado e vou pegar algumas atividades que os colegas compartilharam lá e vou botar nesse Drive, tá? Então, sinto-se à vontade, pessoal, para partilhar atividades. Aí nada muito, eu preciso fazer uma atividade que todo mundo vai aplaudir de pé. Não, pessoal, pode ser uma atividade simples, né? Ou um projeto, tanto faz, pessoal, tá? Que a gente vai se ajudando e a ideia de um vai florescendo outras ideias, tá? Então, aqui um texto com autoconhecimento, da importância, né, de se autoconhecer. Daí, depois teve a segunda parte, que era 3 passos que trarão o autoconhecimento, tá? Então, aqui era uma outra aula. E eu não sei se foi de projeto de vida ou de ensino religioso, que eu sugeri este material aqui, pessoal, tá? Que eu comprei exatamente na época que eu estava trabalhando com ensino religioso no projeto Viver Vale a Pena. Se chama Terapia de Bolso. Na época eu paguei acho que R$ 20 e um monte de cartinhas, né, com perguntas, né, sobre autoconhecimento. Esse aqui é terapia de bolso e o tema é autoconhecimento, tá? Tá ali, acho que são 100 perguntas sobre autoconhecimento, tá? Para o autoconhecimento. Então, tem várias perguntas e dá para a gente fazer diversas atividades, tá? Na época, como é que eu fiz? Eu escolhi 3 perguntas e botei no quadro, eles responderam no caderno, tá? Na semana, e daí depois eles tinham que ali ler ali para o colega do lado, falar ali, conversar com o colega do lado. Na aula seguinte, eram algumas perguntas mais pessoais, mais assim de relação com a família. Daí essas perguntas já que era uma questão mais pessoal, podia mexer com sentimentos, eles já estavam já mais sensibilizados com essa temática aí que eu estava trabalhando. Eu deixei assim, quem quiser pode ir para outros cantos da escola. E eles foram bem tranquilos sozinhos, né? Usaram vários espaços da escola, né? E foram lá escrevendo, lá respondendo as perguntas que tinham mais a ver com a temática família, né? E depois teve uma aula daí que eu fiz uma roda com eles e essa caixinha passava, cada um pegou uma pergunta e não podia ler ainda. Daí chegou na hora, eles liam a pergunta e respondiam, né? E não era obrigatório responder, quem não se sentisse bem com a pergunta, né? Eu tinha selecionado já as perguntas ali, né? Então eu tinha deixado umas 40 perguntas. E alguns estudantes leram a pergunta que não mexia em algo que ele não queria que mexesse, né? Então, o que aconteceu? Vários estudantes ali, alguns estudantes disseram assim, não gostaria de responder. E uma coisa que eu não esperava que surgiu foi que outros colegas disseram, eu quero responder essa pergunta, porque aquela pergunta mexia com algo que o colega não queria responder, mas para um outro estudante era algo que ele queria muito falar sobre aquilo. Então ele respondia a pergunta dele, mas ele queria responder a pergunta do colega. E daí, em todas as turmas aconteceu isso. E isso partiu deles, né? Quando um não respondia, outro dizia, eu quero responder essa pergunta. Né? Então foi algo assim bem significativo. São aquelas aulas assim que dá o sinal, eles continuam ali contigo, né? Conversando, falando, né? Sobre situações aí da vida, né? E criando uma relação de confiança, né, pessoal? Tá? Então aqui, ó,
sugestões aí que dá para fazer, né? Por exemplo, aqui tem uma pergunta que é: existe alguma coisa que você gostaria de dizer para si? Então dava para a gente dar essa pergunta, eles receberem ali uns pedacinhos de papel, eles escreverem, né? Algo para si, algo positivo, digamos, tá? Vamos pensar assim, algo positivo. A gente poderia colocar todas essas respostas numa caixinha, né? E fazer alguns momentos assim, né? Digamos, tem aqui as respostas do sexto, do sétimo, do oitavo, do nono, e tudo ali junto, e eles poderiam, então, quem sabe, numa aula, fazer assim, cada um pega uma carta e lê, ou então no início da aula de ensino religioso, cada um vai ali, pega uma carta e lê, como se fosse aqueles bilhetinhos da sorte, né? Então, e ver se aquilo, né, dá uma fala positiva para si, né? Então, é uma ideia que pode também ser feita, né? Outra atividade, ó, qual palavra usaria para definir a pessoa que você é hoje? Essa pergunta, lá naquela época, fez eu fazer uma atividade que eles, que era: qual a palavra que te define hoje? Eles receberam um pedacinho assim de papel, eles tinham que escrever, eles escreviam colorido, pintaram ali a palavra, e daí eu fui colocando, né? Eu tinha um sexto, um sétimo, um oitavo, um nono. Daí, o sexto ano, pessoal, era algo assim maravilhoso. Eu sou linda, eu sou inteligente, eu sou bonita. Eram tudo assim, as melhores características possíveis. Sétimo ano também, oitavo ano já aparecia alguma coisa, o nono ano era a derrota, né, pessoal? Era assim só característica assim muito pesada, muito negativa, né? E eu digo para vocês que este sexto ano, hoje ele é um nono ano, né? Eu não dou mais aula lá, mas ontem eu conversando com a professora que é conselheira deles, ela me disse: Rodrigo, eles querem fazer alguma atividade sobre ansiedade, depressão. Claro, eles passaram também pela pandemia, né? Mas, assim, para a gente notar que aquele sexto ano, que escreveu lá coisas positivas, hoje ele é um nono que ele grita por alguma atividade nesse sentido, né? Então, assim, é algo que a gente precisa ver aí, né? Como aquilo que eu coloquei ali, né? De buscar soluções, que a gente não pode normalizar o sexto ano decair, né? E a gente não fazer nada, né? Todo ano só ver o sexto ano indo para o sétimo, para o oitavo, para o nono, e essas características positivas irem embora e a gente achar que isso é o natural, né? Então, o que nós, enquanto escola, podemos fazer para reverter isso, né? Aqui, então, ó, dava para também fazer por ano. Eu vou escolher tais cartinhas por tema, digamos aqui. Amizade no sexto ano, daí depois tem ali a questão com a família no sétimo, a das emoções no oitavo, e a visualização do tempo no nono ano, né? Até porque o nono ano tem habilidades lá no RCC, né? De morte, vida, né? Então, dava para a gente perceber aí nessa lógica. Ou posso trabalhar com, se eu já sou um professor ou uma professora que trabalha com essa temática há tempos, eles já estão acostumados, pode trabalhar com todas as cartinhas aí com eles, né? É importante perceber isso, né? Dá para a gente fazer um planejamento para sexto, sétimo, um para oitavo e nono, porque são ali adolescentes diferentes, um está saindo da fase infantil, agora o sexto ano e sétimo estão bem infantis, né? Que não passaram pelo quarto e o quinto no presencial. Então, dá para a gente fazer uma atividade diferenciada, né? Aqui tem perguntas, então, como, por exemplo, alguém irritou você, né? Qual a intenção positiva dessa pessoa em agir assim com você? Então, não é só pensar na irritação e deixar, estou irritado, não, mas o que eu posso tirar de positivo de situações que não são tão boas, né? Se você já teve motivo para brigar, né? E eu acho que isso aqui sempre é algo que eu acho bem importante, porque toda vez que tem briga, pessoal, eu sempre falo tento trazer a questão dos motivos, né? Então, assim, o fulano me olhou, né? O fulano disse: se tu olhar para trás, eu vou te bater. Então, assim, fazer uns perceberem que não há razão para violência e o que eles estão falando é menos razão ainda, né? Como você se vê agindo com as pessoas ao redor, né? Sobre o que é mais importante para você conversar hoje. Cite 3 características relatadas por amigos, né? 3 qualidades suas relatadas por amigos, né? Se você fosse dividir a preocupação com alguém, né? Com quem seria, né? Quem seria esse amigo, essa escuta, né?
como você acha que os outros te veem, né? Tem aquela atividade, né, do como eu me vejo, como os outros me veem e como eu gostaria de ser visto, né? Que divide a folha em três e daí bota ali como eles me veem, dá para escrever ou desenhar, como eu me vejo, como eu gostaria que os outros me vissem, né? Tá? Que tipo de amigo eu sou, né? Emoções também, né, pessoal? Ali dá para a gente trabalhar com eles, né? Em algum momento, seu maior medo se tornou realidade. De 0 a 10, o quanto triste você está. Isso aqui é bom, né? Porque daí a gente consegue identificar aí os estudantes, né, que estão aí com questões psicológicas aí para serem revistas, né? Em qual época você se sentiu completamente confiante? Eu tive um estudante que ele, não sei se eu comentei na outra formação, ele entrou no meio do ano e ele entrou, eu dava, era uma turma que só tinha ensino religioso, né? E eu dava lá na sexta-feira, ele entrou, digamos, na segunda-feira, e ele entrou e já falou que ele tinha sido violentado sexualmente, digamos, dos 7 aos 13 anos, sabe, né? Contou, assim, uma história terrível, os colegas choraram, e foi aquela questão fúnebre, assim, todos os dias da semana. E eu estava trabalhando em ensino religioso, com o 9º ano, um projeto de vida, né? A gente tinha trabalhado que era o projeto de vida, né? E aquela aula ali daquela semana seria a construção de uma escada do passado ao presente, porque depois que a gente trabalhasse várias atividades de projeto de vida, a gente ia fazer uma escada do presente para o futuro, né? E quando eu fiz a proposta, os alunos, assim, eles ficaram, né, de tudo quanto é cor, né? Tipo, meu Deus, agora só ele vai resgatar tudo aquilo. E o guri já falou, eu só tenho tragédia na minha vida, né? Então, eu disse, tu faz comigo. Os colegas, Deus, eu faço com ele. Eu disse, não, sai, vão lá, façam aí, pode qualquer parte da escola, né? E ele vai fazer aqui comigo. Então, eu fui conversando com ele foi contando a história dele, ele se mudou para várias cidades. Ai, que tinha nessa cidade que tu gostava? Essa cidade foi a que eu mais gostei, tinha tal coisa. Esse colégio aqui, eu tinha um amigo assim. Então, ele foi. Daí, depois a gente pegou um marca-texto, eram 10 degraus, né? A do passado e presente sempre começa com o nascimento e a do presente e futuro sempre termina na morte, né? São coisas que a gente tem que trabalhar no ensino religioso, né? E eu fui pedindo para ele, dei 2 marca-textos e ele tinha de pintar ali com uma cor que era questão negativa na vida dele e com uma outra cor que era positivo. E ele foi pintando e ele se deu conta que ele tinha narrado mais coisas positivas do que negativas. Né? Daí ele disse, e não precisava apresentar, ele tinha só que fazer e entregar. Ele disse, professor, eu quero apresentar. Porque ele queria mudar aquela visão ali que ele fez a turma construir sobre a vida dele, né? E daí, quando a turma voltou para a sala, ele disse, eu quero ler. E ele falou ali, né, o que ele tinha escrito e falou, olha quantas coisas positivas eu tenho na vida, né? Então, assim, isso foi mudando ele, né? A questão da violência sexual, ele vai levar para o resto da vida, mas deixou de ser o cartão de visita dele, né? Então, é algo assim que a gente pode trabalhar também, né, pessoal? Quem você ama, qual é a coisa pela qual você é realmente grato, né? A gratidão é algo. Eu fiz uma vez uma atividade, eu dei um texto lá para a gente ler, onde a gente discutiu sobre o Dia de Ação de Graças, né? Qual era o significado disso, né? E daí eu falei sobre gratidão, e dei para eles, falei para eles, quem sabe vocês façam assim, ó, cheguem em casa e deem um beijo no pai, no irmão, agradeça por alguma coisa, e vários estudantes falaram, mas se eu der um beijo no meu pai, ele vai falar, o que tu tá querendo, né? Se eu chegar e dar um abraço no meu irmão, falar eu te amo, ele vai querer me bater, pessoal, o que tá fazendo, né? Então, assim, vários relataram isso, né? Então, até essas questões aí, pessoal, são questões que a gente precisa trabalhar, né? Ver aí com eles, né? E também, às vezes, abrir para as famílias, né? No momento oportuno, né? Como eles narram, né, essas relações, né? O que faz você se sentir vivo, né? Como você se sente quando acorda de manhã, né? Qual foi a época que se sentiu mais confiante? O que você quer fazer o que você quer fazer para se sentir mais alegre no dia a dia? Em que momento da sua vida você sentiu raiva? Então, tanto emoções positivas quanto negativas aí, né, pessoal? Sobre família, dá para a gente trabalhar com eles, né? Quando criança, qual era a sua maior dificuldade? Que emoção você sente quando pensa na adolescência? Se você já perdeu um ente querido, né? Se sim, como reagiu? Que valores da sua família você traz?
Quando falam sobre seus avós, o que vem na tua cabeça? Como você se sente em relação à família? Qual a impressão que a sua família tem de você, né? E como você se sente quanto a isso? Qual a lição mais importante que você aprendeu com a sua mãe? Tem uma pergunta que é, dessa cartinha, que é qual a sua relação com seu pai? E tem aí, né, alguns estudantes que não têm contato com o pai, né? Como eles dizem, né? Foi comprar cigarro e não voltou. E eu sempre digo para eles, né? Que o mais importante dessa percepção, principalmente para os meninos, né? É notar que o pai ter ido embora e não ter voltado te causou tristezas, te causou aí questões, né, emocionais, e tu não pode, quando adulto, se casar, ter filhos e ao se separar fazer o mesmo, né? Então, se a gente for para pensar, vira algo que se repete, né, pessoal? Então, eles precisam aí quebrar essa, essa normalidade aí de que somente a mãe fica com o filho, né? Então, aqui são questões aqui familiares, né? Questões temporais, como eu falei lá, principalmente para os maiores, né? Que momento foi o mais constrangedor da sua vida? Nos últimos tempos, em que momento você se sentiu feliz? Né? Você pode descrever a sua rotina diária, principalmente agora nessa questão dos hábitos de estudo, né? Então, assim, ele notar que às vezes ele não tem rotina, né? Então, isso também é algo que a gente pode trabalhar com os estudantes. No primeiro trimestre tirou nota vermelha. Tá, mas tu tem uma rotina de estudos, uma rotina diária, aí como é que tu organiza o teu dia, né? Quais são os três piores momentos da sua vida? Que tipo de vida você quer viver? Né? O que você quer melhorar na sua vida? O que na sua vida atualmente não está da forma que você gostaria? Como você está vivendo no momento atual? Né? E o socioemocional, isso aqui, né, pessoal, dá para fazer aquela roda lá com eles, né? Eles podem ler ali a pergunta e responder, ou, né, isso aqui eu acho que é muito pessoal, não quero, ou mexe com um ponto que eu não gostaria, mas aqui são perguntas, né, se há algo que te incomoda, né, o que faz você feliz, né, como você está se sentindo agora, né, há um ano atrás tinha algo que te chateava, ainda está te chateando. Essa aqui que é uma pergunta assim que eu dei no caderno para eles, né? Você tem algum problema? Se sim, o que esse problema tem de bom, né, para ti, né? Então, assim, né, isso é algo que mexeu assim, com eles. Como assim? Um problema pode me trazer algo que eu possa tirar de bom desse, né? Como está seu humor comparado nas últimas semanas, né? Se você está ansioso, numa escala de 0 a 10, né? Que tipo de pensamento pode te fortalecer? Se você se sentiu triste nos últimos tempos, né? Que pensamentos vêm à sua cabeça neste momento, né? Durante a infância já teve medo de algo e hoje quais são seus medos? Tá? Você apresenta alterações de humor. Eu já fiz essas cartinhas dessa forma aqui, eu dei a folha para eles, eles tinham de escrever aqui nessas figuras, né? Respondendo às perguntas, né? Então, também pode ser feito assim de uma forma mais pode ser feito também escrevendo, né? Essa atividade aqui, pessoal, mais de identidade, como é que eu fazia? Era com o sexto ano, eu dava as perguntas, né? Não pedia para eles copiarem, já dava o xerox ali. Lembrava muito aqueles questionários lá que a gente fazia lá nos anos 90, né? Que pegava, qual é o seu cantor predileto, qual é a sua cor predileta, aqueles cadernos que a gente ia folhando. Né? Então eu dava 25 perguntas para eles, né? Dava 25, eles iam escrevendo. Aquela 2 ali, a gente quebrava eles, qual o seu signo, eles não sabem, pessoal, eles não sabem uma coisa simples, né? Tá? Então, assim, isso aqui acaba mostrando assim, que eles também não se conhecem, sabe? Tem algumas perguntas bem pessoais, assim, tipo, qual a sua música favorita, eles não sabem. Também tem aquela questão de se vai ser julgado pelo outro, né? Aí eles perguntam, e a tua, né? Antes de colocar, né? Qual a tua aí, fulano? Na aula seguinte, daí eles tinham as outras 50 perguntas, né? E depois a gente tinha ali aquele momento que eles conversavam, viam questões assim, o fulano, você tá lá do outro lado da sala, nem fala com ele, mas olha só, ele gosta da mesma música, do mesmo filme, ele tem a mesma religião, enfim, começam a notar semelhanças entre eles, tá? Daí a gente pode ir para agosto, aqui, depressão, automutilação, tem esse texto aqui que eu vou botar lá, que é como nascem as doenças, que é um texto que fala sobre quando a gente vai guardando, engole o
o choro, engole o sapo, cala a boca, cala o peito, ele vai guardando, chega uma hora, né, que isso acaba gerando aí uma doença, né, segundo aí o autor do texto, né, pessoal. Então, começa a dar, assim, uma, uma ideia para os estudantes que eles precisam tratar, lidar com o que está sentindo, né, pessoal. Tem aqui também, se tu quer ter alguma base, né? Eu vou deixar lá um texto que fala sobre depressão, o que, que é, os sintomas, o que não fazer com uma pessoa que está com depressão, né? O que não falar para ela. Vou deixar lá no Drive também. Tá? Aqui, então, sobre automutilação, no ano passado, eu tive um estudante que estava cortando os braços, né? E era questão, assim, questão de imagem, não estava feliz com isso, um estudante do 8º ano. Então, eu organizei 2 atividades sobre automutilação. Era na semana seguinte que eu não estaria com os estudantes, então eu tive que deixar assim um xerox, porque daí era uma pessoa que ia me substituir. E daí eu deixei, então, o que é automutilação, né? Como ali ocorre, né, geralmente, né? Por que as pessoas fazem isso, né? Tratamento. E daí, na aula seguinte, a gente viu ali formas, né, de como parar com a automutilação, né, como se fortalecer frente ao que está sentindo, tá? Ainda, então, aqui a gente pode também trabalhar, ó, a escutativa. Então, eles vão começar, a partir dessas atividades, a falar bastante. E nem sempre, pessoal, eles querem que você chegue lá e dê uma solução para aquilo. Não, ele quer alguém para escutar. Ele não se abriu para ninguém. Ele quer alguém para escutar. Então, a escuta aqui é uma atividade sobre escutativa. Trabalhar também nos estudantes, para eles serem a escutativa dos colegas. Tá? Essa atividade aqui do círculo de amigos, né, aqui falar para nós, ó, precisamos dos nossos amigos em momentos difíceis, né, mas também precisaremos ser bons amigos quando eles estiverem passando por momentos difíceis, né. Então, escreva o seu nome aqui no meio, né, depois escreva o nome de 2 a 5 pessoas. Como? Os nomes das pessoas da sua família na parte, aqui no círculo laranja, né, o nome de 2, 3, 5 pessoas ali na parte laranja, os nomes de pessoas da sua escola na parte verde, né, que seja, né, um amigo aí de escutativa, né, os nomes aí de pessoas de fora da escola que você pode contar aqui na parte roxa, né? Então a ideia era mostrar, né, esse ciclo de amigos, de pessoas que ele pode contar. Tem a dinâmica da família, essa aqui na internet a gente encontra a dinâmica da amizade, né? Que daí tu faz a sala de aula, alguém que esteja lá fazer com o 6º ano, de sair pela sala e anotar alguém que tenha a mesma cor de olhos que você, alguém que esteja com a mesma cor de meia, alguém que tenha um caderno da mesma cor que o teu, alguém que esteja digamos, com o cabelo preso, eles tinham de ir se olhando, se notando na sala de aula e escrevendo, né, os nomes ali de 2 pessoas, né. E aqui, como era a época da pandemia, eu adaptei essa atividade para a dinâmica da família, né. Então, anote um familiar que durma de meias diariamente, anote um familiar que tem o hábito de escovar os dentes antes de dormir, eles começaram a anotar aí para ter essa questão do vínculo familiar, né. Na pandemia ali, logo em 2020, uma quarentena, ensino religioso, eu fiz algumas atividades de convívio familiar, né? Já que eles iriam ficar dentro de casa, né, com os parentes, né, durante um tempo indeterminado, né, pessoal? Aqui, ó, algumas questões que estão aparecendo, né, pessoal, são crises de ansiedade, disso, daquilo, mais vinculados ao quê? A estudantes dos anos finais que estão aí se autodescobrindo aí, né, a questão da sua orientação sexual. Então, agora no mês de junho, né, o mês do orgulho LGBT, é que eu trabalhei com eles. Então, essa aqui são atividades que eu fiz na EJA. Eu dou aula de ensino religioso agora na EJA, né, do 9º ano da EJA. Então, por que o dia 28 de junho aqui fala, isso aqui é bem importante, que sensibiliza eles, né? Sensibiliza porque se tu só faz uma atividade sobre isso, eles não sabem o porquê. Não, por que tem esse dia, né? Então ali conta, né? E eu comecei a falar também de filmes que eu vi, que mostravam que os gays naquela época lá, eles eram presos por serem gays, né? Eles os policiais chegavam, pediam dinheiro para não agredi-los ou não prendê-los, né? Então, e daí chega um momento ali que tem nesse bar, né?
Eles querem dar um basta nessa situação, né? Daí começa aí os processos aí de marcha, ele conta toda a historinha, né? E daí a primeira atividade aqui é quais, ó, até que eu ampliei, ó, quais as competências, né? Eu botei aqui, né? O que deve ser dado no ensino religioso, né? Tem a ver com a temática do tema, né? Que eles podem se perguntar, mas o que isso tem a ver com o ensino religioso? Daí aqui tem, ó, reconhecer e cuidar de si, do outro, da coletividade, da natureza, enquanto expressão de valor da vida. Trabalhar essa temática porque é conviver com a diversidade de crenças, pensamentos, convicções, modos de ser e de viver são competências do ensino religioso, né? E daí, a partir do momento que eu estou falando que a gente tem que acolher os estudantes, que a gente tem que acolher as suas dores, suas dúvidas, o que estão sentindo, não tem como a gente negar, né, todo esse processo aí, né? Semana passada, um estudante, na sexta-feira, falou na aula, né, que ele gosta de meninos e meninas, né? E daí ele saiu lá, foi ao banheiro, e os dois falaram, ai, você não precisa ficar cantando a gente, né? Dando ali, né? E eu falei assim, mas gente, vocês fazem isso com as meninas, né? Então, assim, pensem, vocês, né, os héteros estão aí, tem um conversa com o outro. Agora, se ele realmente for gay ou bi, enfim, né? Ele é o único da sala de aula. Ele não tem com quem conversar, ele não tem com quem aprender essas coisas, né? Vocês aí têm um primo, tem um colega, tem aquilo, vocês conversam sobre namoro, né? Então, assim, tem um pouco de paciência, se ele se passar, conversa com ele, olha, eu não gostaria disso, né? E acabou com um conflito ali. Eles começaram a entender realmente que não tem como eles saber isso sozinho, né? E que tem que ter uma fala franca. Olha, não gostei de tal comentário, não gostei de tal brincadeira. E principalmente eu falei para eles: e comecem a pensar como vocês lidam com as meninas, que vocês fazem o mesmo ou até pior, né? Aqui, pessoal, a atividade também mostra, ó, fala que a cada 16 horas uma pessoa assassinada no Brasil por homofobia, né? Então, há anos, há mais de 10 anos, o Brasil é o líder no mundo, né? Por mortes de pessoas LGBTQIA+, né? Então, o que acontece, ó? Aqui a gente vai ter, eles tinham de criar uma campanha, como se fosse um outdoor, uma propaganda, né? E, a partir dessa manchete, se baseando no princípio de valorização da vida, da diversidade de modos de ser e de viver, né, que é uma campanha contra esse tipo de violência, né, que é uma violência à dignidade humana. Né? Eles gostaram de fazer essa atividade, né? Depois, essa aqui, né, um LGBT é agredido por hora no Brasil, né, e aqui tem uma narração do G1, de maio de 2021, dos vizinhos que ouviam o pai falando, né, para o filho, eu estou cansado de te falar, eu já não falei para você mudar, você tem que mudar. Você sabe por quê? Porque se você não mudar, eu te mato, eu te arrebento, né? Então, isso foi uma gravação dos vizinhos, né? Que estavam lá cansados de ver o pai agredindo o filho, né? Então, aqui tem toda uma proposta de atividades, né? Podemos ter um filho, um irmão, um primo, um vizinho, um colega de trabalho que seja LGBT+, né? Portanto, é uma situação inevitável que não deve ser vista como algo desejado, vergonhoso, errado, né? É notório que não precisamos concordar com a orientação sexual de ninguém, mas seja ela hétero ou homossexual, né? Enfim, todos devem ser respeitados, né? Deve ter sua individualidade respeitada. Agora, pelo viés da valorização da vida e respeito ao pluralismo de ideias, modos de vida, né? Princípios norteadores do ensino religioso, como você está se preparando para conviver harmoniosamente com pessoas LGBT+, né, na sociedade? Imagine se você fosse aí um político, né, ou uma política, né? Que lei você poderia criar, que projeto você criaria, né, para tirar o Brasil do ranking, né, dos países que mais matam pessoas LGBT+ no planeta? Então, aqui foram atividades que a gente foi criando. Pessoal, eu vou deixar lá um drive, esses materiais da Moderna, né? Quem acompanhou a formação de projeto de vida viu que a Moderna tem lá, o governo comprou, né? Livros da Moderna, do PNLD do ensino médio. Só que tem alguns materiais que dá para a gente fazer uma adaptada, dá para a gente aproveitar algumas ideias. Por exemplo, ó, eu trouxe aqui um exemplo desse livro, Educação para a Vida. Tem esse site aqui, ó, PNLD Moderna, que dá para acessar, mas eu já vou facilitar para vocês lá no Drive, vou criar uma pasta e vou deixar os livros, já são uns 5 ou 6 livros de projeto de vida para o ensino médio, mas dá para a gente adaptar ali, tem principalmente a parte inicial que fala de autoconhecimento. Aqui, por exemplo, ó, tem um texto, né? Ele sempre vai vir com a logomarca da Moderna, porque ele é uma compra do governo agora, né, pessoal? Não tem nem como a gente comprar esse livro na editora, tá?
Então, aqui eu tenho uma base teórica, se a gente quer se aprofundar sobre o assunto, ter uma base para trabalhar com os estudantes. E aqui tem as atividades, são várias atividades com obras, com música, então dá para a gente aproveitar, né? Por exemplo, essa aqui é com selfie, fala ali que todo mundo tira selfie, e daí vem a seguinte proposta. Escolha uma selfie que você tenha compartilhado nas redes sociais. Selecione a que você mais gosta. Pega um papel e divide em 4 partes. Na primeira parte, você vai escrever o que essa imagem diz de mim, o que ela diz daquele momento ali, né? Que a pessoa está vivendo. Então, vai escrever. Depois, tu vai passar isso para mais colegas. Vai mostrar a imagem, eles vão escrever. O colega A vai escrever, o colega B, o colega C vai escrever, né? O que essa imagem diz de ti, o que estava acontecendo naquele momento, tá? Numa roda, então, vocês vão depois conversar sobre isso, mostrar, né? Tentar descobrir ali quem é o dono da foto, que palavras-chave aí apareceram bastante sobre aquela foto ali, né? Que tu estava sentindo, né? Naquele momento. Né? E aqui vem, né, pessoal, mais aqui um roteiro aqui de atividades que a gente pode fazer, né? O que as selfies representam? Será que elas representam a vida real ou a vida que tu gostaria que os outros enxergassem, né? E vem aqui, né, toda uma reflexão sobre o uso das selfies, tá, pessoal? Eu vou compartilhar o link de presença, né? Se alguém quiser comentar mais alguma coisa aí, pessoal, sinta-se à vontade, né? Alguém tem alguma ideia aí, pessoal, de atividade? Quer fazer algum relato de algo que lembrou durante a minha fala? Tudo tranquilo? Então tá, pessoal, assim, ó, a formação a de hoje seria com uma pessoa que dá aula há mais de 20 anos no ensino religioso, né? E eu quero trazê-la porque ela dá aula de sexto, sétimo ano, né? Segundo eu notei, assim, tanto em projeto de vida quanto ensino religioso, as dúvidas estão em como trabalhar com sexto, sétimo ano, né? Que é mais lúdico, né? Eles estão... tem a questão da escrita também, né? Então, eu convidei essa colega, né? Mas ela teve um contratempo hoje, não pôde vir, então a gente vai ter uma formação específica para isso, tá? Quem tiver, eu fiz alguma atividade, quero passar, Rodrigo, pode ser uns 15, 20 minutos, quero comentar, a gente entra em contato comigo, a gente vai organizando aqui para passar isso, tá? Para os colegas, né? Não precisa nada demais, nada assim, show, né? Então, é bem tranquilo, tá, pessoal? Ana, quer comentar algo, Ana? Não, eu ia falar, quando tu tinha trazido aquela questão sobre... Peraí que eu acho que o microfone estava longe. Vocês me ouvem agora melhor? Bem tranquilo. Tá. Quando tu trouxe aquela questão do suicídio antes, eu me lembrei, acho que alguns colegas devem ter lembrado também da série, aquela da Netflix, do 13 Razões Por Quê, né? Sim. E os alunos também assistiram muito essa série na época que foi lançada, né? E meu sobrinho, eu lembro que assistiu, depois não quis assistir a segunda, porque ficou um pouco, né, perturbado, mexido, né? E eu lembro que os alunos, na época que saiu essa série, eu estava na supervisão na escola, e eu lembro que a gente conversava um pouco sobre isso, né? E exatamente o que tu falou, eu lembrei, assim, que a série faz aquilo de culpar pessoas, né? E também de romantizar um pouco o suicídio, que justamente é o que não se possa falar sobre o assunto, mas trazer de uma forma muito romântica, eu acho que a série é importante por trazer o assunto, mas eu confesso que eu me incomodei em alguns aspectos, assim, principalmente sobre a culpa, sabe? De tu dizer que tem razões, e claro que tem razões, né? Claro que ela tinha razões e as outras pessoas, mas não dá para a gente dizer que cada coisa que cada um fez na tua vida eram motivos para tu ter te matado, né? Eu acho muito forte, né? Porque daí os adolescentes, eles levam isso. Eu lembro que eles conversavam, acho que até o orientador da escola é uma das últimas pessoas que conversam com ela, né? E aí, como ele não agiu, ele não fez nada e ela se mata dias depois, né? Então, é uma coisa muito forte, né? Eu lembro que até as alunas que conversavam comigo diziam, Sora, mas é que daí imagina agora, por exemplo, se eu te trouxe a situação e tu não resolveu, aí pode a pessoa se matar 2 dias depois, imagina? E realmente é muito forte, né? Então, quando tu trouxe, eu me lembrei da série e fiquei pensando assim, né, que
que a gente tem que discutir com eles, né? Eu acho que tudo com adolescente que a gente for... é o que ontem, eu acho que eu e a Ju que falamos de ser uma alma humana, né? Quando a gente está com almas humanas, ser uma alma humana, a gente ficar ali e conversar com eles como gente, né? E a gente falar o adulto referência, como diz o Karnal, né? Exatamente, um adulto referência. E dizer assim, olha, mas assim eu não concordo, a gente culpar os outros, né? E quem viu a série pode comentar. Eu acho que a gente tem que trazer esses assuntos e ouvir o teu aluno, né? Porque eu acho que com o adolescente é assim que a gente consegue chegar neles, né? Eu sempre tive uma relação muito legal, assim, com nonos e oitavos, principalmente porque eu acho que é uma fase muito difícil de passar, eles estão muito sensíveis, né? Talvez é a fase que eles menos sejam ouvidos em casa, né? Que é o que tu falou, né, Rodrigo? De sexto e sétimo, eles estão... Sétimo ano é uma fase meio desgarrada da gente, eu acho, né? Sexto ano eles são meio crianças ainda, sétimo ano eles são um pouco mais desgarrados, mas eu sinto o oitavo e nono, parece que eles querem o professor de novo, né? Eles vão buscando a gente como... Os professores de humanas, de história e geografia falaram, né? A gente fez a formação sobre o sexto ano e eles falaram muito da preocupação com o sétimo. Eu sinto, eu não sei se vocês têm essa experiência também, mas eu sempre falei que até em gincana eu noto assim, por exemplo, tu chama o sexto ano, eles têm o grito de guerra, tá? Ai, brinca e tal. Aí o sétimo eles nunca têm, eles são desorganizados, eles não se ajeitam. Aí o oitavo e o nono eles não têm vergonha de nada de novo, né? O nono ano ali também, eu acho que tem uma diferença, né? Cada ano é uma etapa que eles vão passando, e eu acho o sétimo ano realmente uma fase meio preocupante, assim, né? Eles já estão, a Josiara colocou, excluindo os adultos, eu acho. Sim. Eu acho essa etapa mais difícil da gente chegar. E oitavo e nono, eu acho... E é uma transição ali, né? Ou é criança ou é adolescente, né? Então eles estão no meio ali, né? Não é fácil. E eles têm muita coisa além da escola, né? A gente não pode esquecer que eles têm uma vida em casa e podem estar passando por coisas muito diferentes que, né, a gente não faz ideia como professor, né? E que bom que eles voltam para a gente no oitavo e no nono e querem a nossa opinião e a nossa presença, assim. Mas eu acho que tudo isso é importante de trazer para a sala de aula, porque se a gente é essa referência para eles, que bom. E se a gente puder, né, dar a nossa opinião em algumas situações na vida deles, acho que bom a gente poder... Exatamente, que bom a gente poder contribuir. Mas é isso, que bom, a formação estava ótima, obrigada. Aprendi muito.